colocar um caso aqui, né? Uma paciente minha com dor lombar, por exemplo, chegou até o consultório, queixando de dor lombar 2, 3 vezes ao mês, né? E ela sempre colocava essa questão: quando eu caminho eu tenho dor, eu levanto de manhã às vezes com dor, eu vou abaixar, eu sinto dor, eu para fazer alguns serviços caseiros ou até na minha empresa eu sinto dor para ficar um tempo sentada e tudo mais. Então eu acho que eu estou sentando errado, eu acho que eu estou me movendo errado, né? O pessoal que me acompanha diz que eu preciso criar mais força para suportar isso, que eu preciso reeducar mais a minha postura, e é claro que isso são questões importantes sim, mas vamos ver o que há por trás dessa paciente dentro da minha anamnese com ela, que desvendou o quadro dessa paciente. Vamos lá raciocinar. O que essa paciente me trouxe? Olha como é importante uma boa anamnese. O que essa paciente me trouxe? Uma grande dificuldade na menstruação, no ciclo menstrual, desde a menarca dela, teve indícios de endometriose, teve alguns traumas sentada, porque ela praticava patins e caía muito com frequência sentada. E agora, na vida mais adulta, aos 30 anos de idade, ela começou a sentir dor lombar na queixa dela, e com essas características nas últimas semanas ficaram mais graves, né? E também na anamnese dela eu vejo que é uma paciente que fica na posição sentada por muito tempo, claro, isso provavelmente esteja contribuindo aí dentro do nosso raciocínio, e também é uma paciente que está com nível de hiperestresse muito elevado por um fator, né? E aí o que acontece? Olha só, essa possível suspeita de endometriose que foi se decorrendo na vida dela, foram fazendo possivelmente cicatrizes nos tecidos faciais da parte inferior do abdômen, né? Então eu, conversando um pouco mais de detalhes com ela, ela falava: não, eu tenho dor lombar desde lá de trás nas menstruações, antes, depois e nos ciclos de ovulação. Olha só os elementos que ela já vai me trazendo, né? E aí ela vai me dizendo que durante o período adulto dela, depois de ter o primeiro filho, essa dor vem acentuar um pouco mais, lógico, mexe com toda a morfologia dos tecidos faciais dessa região, e aí aparece uma cicatriz infraumbilical que pode mudar o centro de gravidade dela. E aí ela definiu não ter filho mais e fez uma abdominoplastia, que fez outra cicatriz de fora a fora, né, infraumbilical, o que pode modificar o centro de gravidade dela e mexer com toda a correlação das fáscias daquela região com as pélvicas da coluna lombar e muitas outras partes do corpo. Então, olha só, a gente fazendo toda essa correlação clínica que essa paciente traz, né, e mais a posição assentada no momento dela, que vai adaptando o tecido colagenoso a fazer uma maturação patológica naquela posição, possa estar explicando a dor dessa paciente. Aí vocês entendem que não é aquele movimentinho que fez, que travou aquele dia, não foi escovando os dentes, não foi aquele movimento da academia que ela saiu dolorida aquele dia. Ela já tem uma questão do tecido facial vindo de fatores metabólicos, né? Já modificando a consistência dele e implicando na função daquela região, e automaticamente vem o sistema de desadaptação do corpo e vem as dores esqueléticas, que a gente acha que é um mau jeitinho daqui, dali, que é uma coisinha que fez, que é um exercício, um movimento no qual, né, só foi a gota d'água, entendem? Aí vem uma outra questão, o hiperestresse dessa paciente, que nas últimas semanas foram se acentuando, e sobre o hiperestresse a gente fala numa outra ocasião. Fiquem comigo, espero que vocês pensem dessa maneira nos pacientes de vocês, tá? Que vocês elaborem essas ideias na sua profissão, em todas as profissões da saúde, porque isso vai te ajudar muito a entender melhor o paciente e o que fazer com esse paciente. No caso dessa paciente, o que nós tivemos que fazer? Olhar para o ciclo menstrual dela,
entender o ciclo, falar para ela buscar ajuda na regularização desse ciclo que ainda é difícil para ela e não busca ajuda, e também trabalhar a libertação desses tecidos, de alguma maneira, seja a maneira que for, para poder dar liberdade para que a fisiologia desse local melhore e consequentemente as dores, entendem? Espero que vocês tenham gostado desse raciocínio. Até o próximo vídeo.